Já acordaram? Escovaram os dentes? Já fizeram aquela... Isso, acordar. Agora vamos começar falando com Deus, o nosso Papai do Céu. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai amado, Pai querido, nós chamamos a Tua presença para esse encontro de hoje. Nós declaramos que o Senhor é o dono de tudo. Nós queremos Te agradecer por este dia que o Senhor nos deu, por este sábado. Que o Senhor continue conosco nesse final de semana. Que possamos estar contigo na Tua presença. Senhor, agora vem, Senhor, os nossos corações. Que nossa mente esteja aberta para Te ouvir, para receber de Ti. É o que nós te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém! E agora chegou aquela hora que a gente levanta do sofá e faz como Miriam e Davi. Miriam dançou na presença de Deus, não dançou quando atravessou o Mar Vermelho? E Davi dançou também na presença de Deus, né? Então vamos lá, Miriam e Davi, vamos dançar? E com todo o nosso corpo, amém? Até daqui a pouco! Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou. Fez água em vinho virar, 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. É o cordeiro e vou dizer porquê. O meu bicho preferido entre todos é o cordeiro, vou dizer porquê. Ele é branco, tão fofinho, ele é puro, tão mansinho, mesmo se alguém nele bater. E a Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro, quer saber porquê? A Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro, vou dizer porquê. A Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro, vou dizer porquê. Ele é bom sem nada errado, ele é puro e tão manso até na cruz não reclamou. Ele não era o culpado, mas morreu pro meu pecado, vida quer me dar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar.
Jesus morreu pra me salvar. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, louvaram bastante, celebraram o Senhor. Agora chegou aquele momento que a gente também gosta muito e que é muito importante, que é a hora o quê? Da palavra. E hoje nós vamos continuar, lembra? Da lição dos sábados, que nós aprendemos sobre Moisés, de tudo que aconteceu lá desde o Egito, que Deus foi lá, tirou o povo de Israel do Egito, libertou, eles passaram o que? A seco pelo Mar Vermelho, tiveram o quê? Vários milagres, Deus deu o que comer, caía do céu maná para eles se alimentarem, e eles continuavam reclamando. Depois eles fizeram deuses, o Deus de ouro, lembra? Bezerro de ouro? Falaram, Moisés não vai voltar, começaram aquela reclamação e não estavam satisfeitos com nada. Depois eles se prostraram, pediram perdão a Deus para vir a presença do Senhor de novo. E Moisés falou, a gente não sai daqui sem sua presença não. Tudo isso se passou, até hoje nós vimos, né? E agora nós vamos continuar essa lição. E teve outras passagens que o Senhor falou assim, vai Moisés, pede para espiar a terra lá. Lembra que Deus prometeu a terra Canaã para o povo de Israel? Uma terra que emana leite e mel? Então, Deus falou a Moisés o seguinte, para ele mandar os espias lá, espiarem a terra. Igual aqueles espiões que vocês veem na televisão, né? Vocês vão lá, olha, eu trouxe até aqui, Eles iam fazer o seguinte, eles iam, espiar a terra, para ver como que a terra era, quem morava lá, conhecer. E Deus mandou ficar 40 dias naquela terra, olhando aquela terra. E eram 12 homens. 12 homens que era um de cada tribo. Que existiam 12 tribos. Então, Moisés mandou 12 homens espiar a terra. E não era qualquer homem, não. Eram homens o quê? Que Moisés confiava, homens de valor, homens o quê? Que tinham chamado. De algum momento, eles eram líder da tribo deles. Eles foram lá, olharam a terra, mas nós vamos ver aqui, em Números 14, que 10 desses homens, eles tinham mentalidade ainda de escravo lá do Egito, sabe? Eles não pensavam como filhos libertos, não. Números 14, pega lá sua Bíblia. Deu tempo de pegar a Bíblia? Nem perguntei, né? Vou esperar vocês enquanto eu procuro aqui, hein? Vai lá rapidinho. Números 14 fala a respeito disso. Eles foram lá. Só que 10 chegaram e falaram o seguinte para o povo. Olha só, nessa terra tem gigante. O quê? Nós não vamos conseguir entrar nessa terra, não. Nós vimos lá os descendentes lá, de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Ele falou assim, a gente é como gafanhoto para eles. E a gente, perto daquele povo. Aí o que aconteceu? Que eles trouxeram notícia ruim para o povo. E lá em Números 14 diz assim, levantou-se, pois, toda a consagração, ou seja, todo o povo, gritou em alta voz e o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel reclamaram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse, tomara que tivéssemos morrido no Egito. Ou seja, 10 daqueles espias voltaram com uma notícia muito ruim para o povo. Eles foram na terra, ficaram 40 dias, olharam a terra, mas eles só viram que era ruim na terra. E aí o povo acreditou, na notícia ruim. Por isso que a gente deve levar só notícias boas. A Bíblia fala boas novas. Mas esse povo aqui, esses 10 aqui não levaram boas novas, não. Então o povo já ficou lá com medo, amedrontado, choraram e começaram a reclamar. Falaram assim, Moisés, por que você tirou a gente do Egito? Nos trouxe aqui para morrer? Esse povo de Israel murmurava muito. Já tinha passado por tantas coisas. Deus já tinha dado tanto livramento. Tanto sobrenatural Deus fez sobre a vida deles, mas eles ainda não entendiam o propósito de Deus, ainda não compreendia Deus e não conhecia de fato
Porque para ficar murmurando desse jeito e não ter outra visão, só pode ter sido isso. Aí o que aconteceu? Vamos voltar aqui. E por que nos traz, Senhor, esta terra para cairmos à espada? Eles começaram a murmurar contra o Senhor agora. Não bastasse eles murmurarem contra Moisés, agora eles começaram a murmurar contra Deus. Falou assim, por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Para que nossas mulheres, nossos filhos sejam presos? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha o que eles estão falando. Eles ficaram lá escravos no Egito, trabalhando. O faraó lá, ó, mais trabalho, não vai crescer. Ele queria dar trabalho para o povo não ser um povo que é forte, numeroso, e também não ficasse pensando assim, como que a gente vai fugir daqui? Mas eles clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu, trouxe Moisés como libertador do povo, eles foram libertos e agora eles estavam o quê? Reclamando contra o Senhor e querendo voltar lá para a escravidão. Eles estavam livres, recebendo alimento do céu, até a água Deus tirou da rocha para eles, e eles agora estavam murmurando contra o Senhor. Eles falaram, vamos voltar para o Egito. Se eles voltassem mesmo para o Egito, eles iriam morrer, né? Porque a essa altura o povo do Egito não queria ver o povo de Israel nem pintado. E diziam uns aos outros, vamos levantar um outro capitão, ou seja, um outro líder. Eles não queriam mais Moisés, eles queriam um novo líder para liderar eles e voltar junto com eles para o Egito. Eles estavam libertos do Egito, mas o Egito estava ainda dentro deles e eles não compreenderam isso. E por isso eles murmuravam. Então Arão e Moisés, o que eles fizeram depois que ouviram tudo isso do povo? Eles caíram de rosto perante a consagração, ou seja, eles se humilharam, eles foram lá orar, eles foram se ajoelhar e começaram a orar, porque não tinha outro jeito. Aquele povo estava murmurando, eu imagino, não diz aqui na Bíblia, mas eu imagino que Moisés estava pedindo perdão por aquele povo. Porque o povo difícil, o povo de Israel. Então Moisés falou assim, não consigo nem mais falar, eu vou orar porque, isso aqui só coração. E Josué e Caleb fizeram o seguinte, eles rasgaram suas vestes, suas roupas. Está aqui no versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefté, dentre os que espiavam a terra, rasgaram suas vestes. Por que rasgaram as vestes? Porque eles estavam assim, em temor ao Senhor, pode ser em aflição, em humilhação, em angústia. Eu falo, como pode esse povo ser assim? Eles rasgaram um sinal de quê? De angústia, de tristeza. Eles estavam tristes com o que o povo estava fazendo, com o que o povo estava falando. A essa altura, já estavam andando há 2 anos no deserto. E Deus providenciou muitas coisas para eles. E eles continuavam reclamando o tempo inteiro. E agora vamos ver o que Josué e Caleb, que também foram, não eram 12? Eu falei que 10 começaram a dar notícias ruins. Mas entre esses 12 que mandou, tinha Josué e Caleb. 2 aqui, eles trouxeram notícias de boas novas. Eu acho que Josué e Caleb, eles entenderam com esse tempo todo que eles estavam andando no deserto, andando com Moisés, vendo os feitos que o Senhor, os milagres, grandiosos de Deus, eles compreenderam. A gente não é qualquer pessoa, não. A gente está com Deus. Deus está conosco. Ele fez grandes coisas e Ele vai fazer muito mais. Eu acho que eles entenderam assim. E eles foram junto com esses 10, porque foram 12, né? E aí eles tiveram uma outra visão da terra. Eles olharam, eles viram gigantes? Com certeza eles viram gigantes. Eles viram que o povo era forte? Eles viram que o povo era forte. Mas eles não se atentaram para isso, não. Josué e Caleb tinham uma visão de Deus. E falou a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, isso é Josué e Caleb, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Eles falaram só boa, não, eles falaram muitíssimo boa. A terra é muito boa. Tão somente não seja, pulei, vamos aqui para o 8, que é muito importante, que aqui ele mostra fé.
14:8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. O que Josué usou? A fé. Josué e Caleb, eles olharam pelos olhos da fé. E o que é fé? A certeza do que nós vamos receber sem ter recebido, sabia? Das coisas que a gente não está vendo, mas está esperando. E isso estava esperando Josué e Caleb. Eles estavam vendo a terra, viu que era boa, só que eles ainda tinham que, não é nossa, mas vai ser. Eles estavam olhando pelos olhos da fé. Ele falou, aquela terra mana leite e mel, aquela terra é muito boa, a terra é boa, tem árvores frutíferas, tem muito verde, e montanhosa, a terra é maravilhosa. Eles nem lembraram lá dos gigantes. Eles olharam lá, que tinha frutos bons, que a Bíblia fala que tinha uvas, que eram tão grandes os cachos de uvas, tão grande, que 2 homens tiveram que carregar para carregar o cacho de uva. Tinha figo, era tudo uma delícia lá naquela terra. Só que os 10 lá, eles nem perceberam isso. Eles ficaram olhando as dificuldades e esqueceram de olhar o que era bom. Mas Josué e Caleb teve fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu imagino que quando Josué e Caleb falou isso para a consagração lá, para a congregação, para o povo de Israel, Deus se alegrou com eles. Mas o povo de Israel nem deu ouvido para Josué e Caleb. Eles estavam lá, ouvindo o que os outros 10 tinham a dizer. Que a terra tinha gigante, que ia morrer como gafanhotos, que eles não podiam ir contra eles, que eles eram muito grandes, fortes. Mas Josué e Caleb não. Falou, não, a terra é muito boa, mana leite e mel. Será que o povo se voltou? Não, o povo continuou reclamando, que o povo gosta de murmurar. Aí ele falou assim, só vocês não serem rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco e não temais. Ele estava falando assim, olha, não tema não, o Senhor é conosco. Eles não têm proteção, nós temos a proteção de Deus. E ele botou o quê? Confiança. Josué estava falando assim, nós temos que confiar no Senhor. Eles não têm o Senhor com eles, nós estamos com o Senhor. Vocês lembram de Davi que lutou com os gigantes? É mais ou menos isso. Davi falou assim, ele vem com espada, com lanças, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia com quem ele estava. E Josué e Caleb da mesma forma. Ele sabia que o Senhor podia todas as coisas e que nada era impossível para o Senhor. E que ele tinha feito uma promessa e que ia se cumprir toda a promessa que ele fez ao povo de Israel. Mas dependia de uma obediência e que não ficasse de rebeldia, murmurando toda hora, querendo voltar para o Egito. Tinha que ter um entendimento. Agora nós somos livres, podemos todas as coisas em Deus. Mas o povo de Israel ainda tinha que aprender muita coisa, entendeu? Deus estava tendo uma paciência com eles. Imagina, toda vez, não tem água, murmura que não tem água. Não tem comida, murmura que não tem comida. Aí Deus manda o maná. Aí depois murmura que não tem carne. Aí Deus manda o quê? As cordonizes. Aí eles reclamam. Aí reclama que Deus fala assim, não guarda para amanhã. Aí eles guardam, aí estraga, aí reclama. Olha só o que Deus deu, estragou, porque não obedeceu. Esse povo não era mole. Voltando aqui. Mesmo eles falando isso, pedindo para confiar no Senhor, olha o que aconteceu. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da consagração a todos os filhos de Israel. O povo falou assim, nem deu ouvido a Josué e Caleb. Vamos apedrejar eles. Queriam matar eles. Olha só que ingratidão. Queria matar Moisés, que tirou eles do Egito com mão forte através do Senhor. Fez isso na vida de Moisés. Mas eles queriam matar, só porque eles estavam falando coisa boa. Não, a terra é boa. Não, vamos apedrejar eles. E o Senhor ficou o quê? O Senhor não gostou, não. Disse que a glória do Senhor apareceu. O Senhor apareceu para aquele povo. E todos os filhos de Israel, para todos os filhos de Israel. E o Senhor disse assim, a Moisés, até quando me provará este povo? Até quando não vai crer em mim? A despeito de todos os sinais que eu já fiz no meio deles.
Aí Deus falou assim: com pestilência, doenças o ferirei, e o darei, e o farei de ti povo maior do que este. O Senhor falou assim: ó, esse povo aí que está reclamando, eu vou ferir, vou acabar e vou fazer do seu povo um povo maior do que esse. Mas Moisés foi lá e intercedeu pelo povo novamente. Moisés vivia intercedendo pelo aquele povo a Deus. Moisés ia lá e falava: Deus, Senhor, os egípcios não somente ouviram que tua força fizeste subir e sair. Ele estava falando assim: Senhor, os egípcios falaram, ó, Deus tirou aquele povo daqui. E agora, se a gente morrer aqui, eles vão falar que o Senhor trouxe a gente aqui só para matar. Mas também disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, face a face. Ó Senhor, apareces, tua nuvem está sobre nós. Ou seja, havia uma nuvem. De manhã havia uma nuvem o quê? De fogo, né? Não, a tia mudou aqui. À noite era de fogo, que a noite era muito fria, e de manhã era uma nuvem para o quê? Ar-condicionado do céu, para eles não sentirem muito calor. Mas mesmo assim o povo murmurou, estava insatisfeito, ingratos, reclamava do Senhor. Falou assim: como que vai ser isso se o Senhor exterminar todo mundo? Será que Deus perdoou? Vamos ver, Moisés foi lá, orou: não mata não, Senhor, perdoa esse povo, tem misericórdia desse povo, o Senhor é bom, é longânimo, olha Deus, não faz isso não, perdoa, eles não sabem o que fazem. Praticamente Moisés estava falando isso para o Senhor. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoarei. Ou seja, o Senhor falou para Moisés: segundo a tua palavra, Moisés, eu vou perdoar esse povo. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já desta vez, e não obedeceram a minha voz. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou a sua descendência e a possuirá. Ou seja, esses que reclamaram, que murmuraram, que tiraram a minha paciência, não vão entrar na terra. Mas Calebe entrará e possuirá aquela terra. Depois disso, disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerá essa má congregação que murmura contra mim? Ou seja, até quando eles vão murmurar contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Deus tinha ouvido tudo, porque Ele ouve tudo, Ele vê tudo, está em todos os lugares. Diz, pois, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá os vossos cadáveres. O que Deus estava falando para Moisés? Olha, eles vão morrer no deserto. Eles murmuraram, eles me desobedeceram, eles ficam o tempo todo reclamando. Eles vão morrer no deserto, não vão entrar na terra prometida por causa da desobediência e da murmuração. Viu como ficar reclamando não é bom? Às vezes a mamãe fala assim: vai lá, arruma o seu brinquedinho. Ah, não vou. Ai, toda hora. Filha, me ajuda aqui na casa. Ai, de novo. Vai estudar. Ai, pra que estudar? Ai, eu já ouvi criança falar assim: tô perdendo tempo aqui estudando. Fica murmurando, tá perdendo tempo mesmo. Tá murmurando, podia estar estudando. Não é verdade? Às vezes você vem pro culto: ai, eu não quero ir pro culto infantil, quero ficar aqui no parquinho. Né? Não acontece isso? Ai, eu quero ficar só no celular. Ai, mas a minha mãe fica murmurando. Não pode murmurar, não. Murmurar não é de Deus, não. Quando a gente murmura, a gente perde a bênção. Igual esse povo aqui, ó, de Israel. Eles perderam a bênção, perderam a oportunidade de entrar na terra de Canaã e fazer parte da promessa de Deus. Porque eles morreram no deserto. Só os filhos dele que entraram. Eles não entraram. Deus ainda permitiu os filhos deles entrar. Vamos aqui.
Deus falou assim no versículo 30, olha: não entrareis na terra a respeito do qual jurei, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jofoné, e Josué, filho de Num. Ou seja, dos 12 espias, só 2 entraram, que foi Josué e Calebe. Mas os vossos filhos, de que dizeis por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezaste. Ou seja, vocês não vão entrar, mas os seus filhos vão entrar, vão conhecer a terra que vocês desprezaram, que vocês murmuraram, que não deram valor, que foram ingratos. Vossos filhos serão pastores nesse deserto, 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. O que Deus estava falando com isso? Vocês poderiam entrar nessa terra rapidinho. Vocês ficaram lá espiando 40 dias? Vocês podiam entrar em 40 dias. Mas vocês reclamaram tanto que vocês atrasaram a promessa. Mesmo os que não reclamaram, estavam ali juntos, também tiveram que esperar. Por causa da reclamação de alguns, da murmuração de alguns, os outros também tiveram que esperar. E Deus falou o seguinte, lá no versículo 34. Segundo o número de dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representava 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e terei experiências do meu desagrado. O Senhor falou assim, agora vocês vão rodar nesse deserto 40 anos, porque vocês me desagradaram. E aí o povo de Israel ficou 40 anos no deserto até poder chegar à promessa, possuir a terra que Deus prometeu, até chegar à terra de Canaã. Mas aí alguns homens, sabe, que foram lá, falou assim, vamos lá, vamos possuir a terra, querendo ir na força do próprio braço. Aí Moisés falou para eles assim, ó, não vai não, porque Deus não está com vocês não. E eles foram assim mesmo, desobedeceu ao Senhor. Depois vocês continuam lendo, que tem muitas histórias aqui que vocês vão o quê? Amar. Tem história que você fala, nossa, é surreal. Deus é surreal, surpreendente. Não, tem que conhecer mais essa história de Moisés, do povo de Israel no deserto. Porque eles foram, aqueles 10 lá que falaram mal da terra, depois eu acho que eles se arrependeram, queriam consertar, aí eles voltaram lá, vamos lutar, vamos para as montanhas. Moisés falou, não vai não, Deus não está com vocês não, hein? É melhor vocês não irem. Moisés estava entendido que só andava se Deus mandasse, mas o povo foi. Esse povo foi lá e o que aconteceu? Eles foram destruídos por aquele povo, porque Deus não estava com eles. Não era o momento ainda, a gente tem que esperar. Quando Deus fala vai, a gente vai. Quando Deus fala fica, a gente fica. Igual o papai e a mamãe. Olha, não sobe aí que você vai cair. Aí você vai lá e sobe. Posso comer isso, mamãe? Não, ainda não. Você não melhorou. Isso faz mal. Você vai lá e come, passa mal. Mas quando você obedece, tudo fica melhor, não é? E assim é com Deus. Agora, para finalizar aqui, ó, no versículo 38. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Ou seja, todos aqueles homens, eles morreram, mas Calebe e Josué, eles sobreviveram para ver e entrar, pôr o pé lá na terra prometida e comer daqueles frutos, né? As uvas, os figos, que era muito bom. E eles puderam contemplar com os próprios olhos o que era aquela terra. Mas isso é uma outra história, que é a continuação. Vocês podem ler em casa, ou quem não sabe ler, pedir para o papai ajudar, porque tem cada história, ó, tem um aqui que eu já li, que é muito legal. A gente vê assim, ó, Deus mandou, eles reclamaram tanto, que Deus mandou cobra do céu. Aí depois vocês leiam lá, tá? E Deus é muito surpreendente. Aqui no 37 diz assim, estes mesmos homens que inflamaram a terra morreram de praga perante o Senhor, que murmuraram.
Já no versículo 42, Moisés fala assim, não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais ferido diante dos vossos inimigos. Porque eles levantaram pela manhã, pela madrugada, subiram, foram até o monte e queriam o quê? Tomar aquele lugar. Só que o Senhor já não estava mais com eles. Eles perderam a oportunidade lá atrás de chegar e dar a mesma notícia que Josué deu para o povo de Israel. Mas não, eles chegaram e trouxeram o quê? Mais notícias. Nós, como povo de Deus, devemos trazer o quê? Boas notícias. E lá em Salmos 108, Salmos 108, diz o seguinte, vou deixar para vocês meditarem, tá bom? 108, versículo 13. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça os pés dos nossos adversários. O que quer dizer isso, tia? Com Deus do nosso lado, venceremos. Ele derrotará todos os nossos inimigos. Então, amiguinho, nós temos que ter o quê? O que é que nós aprendemos hoje? Que nós temos que ter fé, que nós devemos ser obedientes, que nós temos que confiar em Deus. O que mais nós aprendemos? Além de ter fé, confiar, não murmurar, obedecer a Deus. Porque quem tem fé agrada ao Senhor. E a gente começa a ver o que nós não estamos vendo. Quando a gente tem fé em Deus, nós podemos confiar que o melhor vai acontecer. E que Deus vai fazer o possível e o impossível, como Ele fez com o povo de Israel, para que o seu povo tenha o melhor desta terra. Então vamos orar agora para encerrar? Amém? Vamos fechar os nossos olhos, colocar a mão no coração e falar com o Papai do Céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, que esta palavra possa ter entrado aos nossos corações, que possamos entender que o Senhor é Deus que pode fazer todas as coisas, que nada é impossível para Ti, que possamos entender, ó Deus, que da nossa boca tem que sair palavras agradáveis ao Senhor e não de murmuração. Senhor, que possamos, ó Deus, entender que o Senhor se agrada quando confiamos em Ti. Senhor, é aquilo, Senhor, que nós não podemos fazer. Que o Senhor venha com a sua mão forte, Senhor, e que faça, Senhor, na nossa casa, na nossa família. Senhor, Tu sabe de cada necessidade, Senhor, nossa. O Senhor sonda o coração de cada um. O Senhor venha suprir, ó Pai, assim como o Senhor supriu no deserto, Senhor, cada necessidade. O Senhor não deixou faltar nada, Senhor. Que assim seja, Senhor, sobre as nossas crianças, sobre os seus lares. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre elas. Nós declaramos que a sua glória irá andar com elas, Senhor. E nós declaramos que da boca dos seus pequeninos sairá palavras agradáveis e de boas notícias, em nome de Jesus. E que tudo que o Senhor tem prometido para a vida de cada pequenino, que se cumpra no tempo determinado. Em nome de Jesus, amém! E amanhã é domingo. E domingo é dia de quê? De culto aqui na Nova. Às 10 da manhã e às 19 horas, às 7 horas da noite. Então espero por vocês lá. Tchau!